Olá, pessoal! Na videoaula de hoje trago para vocês esse lindo tapete. É um tapete meia-lua de porta, ou seja, trabalhei apenas a metade do tapete para colocar na entrada da porta, ok? Trabalhei ele com o barroco Max Color número 6 e agulha 3,5. O número dessa cor é o 7738, é a cor café, e gastei um total de 170 gramas dessa cor. O número dessa cor é o 7625, que é a cor castanho, e eu usei um total de 160 gramas nessa cor. E o tapete ficou pesando 330 gramas, ok? Então, eu espero muito que vocês gostem dessa videoaula. Antes de iniciar a videoaula, eu peço para vocês que já deixem aqui o seu joinha. Também não se esqueça de me seguir lá no Instagram. Eu vou deixar aqui o meu Instagram e também na descrição do vídeo, ok? Pois cada vez que eu postar uma videoaula aqui, também estarei avisando lá. Então, eu espero muito que vocês gostem dessa videoaula. Vamos iniciar? Então, aqui vamos iniciar com o anel mágico, com a ponta do fio na palma da mão, seguro a ponta desse fio, passo esse fio para trás, introduzo a agulha, laço esse fio, girando a minha agulha, e laço esse mesmo fio, prendendo com ponto baixíssimo. Então, aqui o anel já está pronto. Esse ponto baixíssimo equivale à minha primeira correntinha, trabalho mais 2 correntinhas. Então, aqui eu tenho a altura de um ponto alto, vou trabalhar dentro desse anel mais 8 pontos altos. 2. E aqui o 8º ponto alto. Então, contando com as correntinhas, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. Agora, eu vou fechar esse meu anel. Fecho aqui o anel. Faço 1, 2, 3 correntinhas, mais 1, 2 correntinhas de separação. Então, aqui eu tenho 5 correntinhas. Viro o meu trabalho, no mesmo lugar que subi as 5 correntinhas, trabalho um ponto alto. Então, aqui temos um Vzinho. Laço o meu fio, pulo um ponto de base. No próximo, trabalho outro Vzinho, com um ponto alto, 2 correntinhas, no mesmo lugar, outro ponto alto. Laço meu fio, pulo um ponto de base, trabalho outro Vzinho. Laço meu fio, pulo um ponto de base, no próximo, outro Vzinho. Aqui eu tenho 2 pontos altos, pulo esse ponto alto aqui, esse último ponto alto, são as 3 correntinhas iniciais. Venho aqui na terceira correntinha e trabalho meu último Vzinho. Um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. Então, aqui ficamos com 5 Vzinhos. Agora, viro o meu trabalho, introduzo a agulha dentro do intervalo de 2 correntinhas, e aqui eu vou trabalhar um ponto baixíssimo, subir 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, no mesmo lugar, outro ponto alto. Uma correntinha apenas, no mesmo lugar, mais 2 pontos altos. Laço meu fio, venho para o próximo Vzinho,
trabalho outro lequinho de 2 pontos altos, uma correntinha apenas e 2 pontos altos. Então, vocês notem que para trabalhar o Vzinho, ou melhor, o lequinho, eu não trabalho intervalo de correntinha entre os lequinhos. Aqui eu tenho o meu último Vzinho, vou trabalhar o meu último lequinho de 2 pontos altos, separado por uma correntinha. Então, aqui ficou dessa forma. Os lequinhos de 2 pontos altos, separado por apenas uma correntinha. A próxima carreira, que será a quarta carreira, eu vou virar o meu trabalho, vou introduzir a agulha no próximo ponto alto e trabalhar um ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo, subo as 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. Dentro desse intervalo de uma correntinha, eu vou trabalhar um ponto alto apenas, 2 correntinhas. No mesmo lugar, um ponto alto, no próximo ponto, um ponto alto. Dessa forma aqui, pulei o primeiro ponto, no segundo trabalhei um ponto alto, dentro do intervalinho um Vzinho de 2 pontos altos e 2 correntinhas de separação, e no próximo ponto aqui um ponto, deixando o último ponto aqui sem trabalhar. Faço uma correntinha, laço meu fio, pulo um ponto de base, esse último aqui, e o próximo aqui também. Então, eu vou pular esse ponto de base desse lequinho e esse ponto de base do segundo lequinho. O último e o primeiro do segundo lequinho. E no segundo ponto alto do segundo lequinho, trabalho um ponto alto dentro do intervalo de correntinhas, um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto, no próximo, um ponto alto. Então, aqui, sempre eu deixo o primeiro e o segundo sem trabalhar. Um ponto alto aqui, o Vzinho de 2 correntinhas e um ponto alto aqui. Trabalhar mais uma vez aqui com vocês, faço uma correntinha, pulo o segundo e pulo o primeiro do terceiro lequinho. Trabalho um ponto alto no segundo ponto alto, dentro do intervalinho, um ponto alto, 2 correntinhas, mais um ponto alto no segundo, ou melhor, nesse primeiro, um ponto alto, uma correntinha de separação. Vou trabalhar mais 2 vezes dessa forma. Terminei de trabalhar aqui a quarta carreira, ficou dessa forma. Vamos iniciar a quinta carreira, viro o meu trabalho, introduzo a agulha no segundo ponto alto, trabalho um ponto baixíssimo, faço 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. Dentro do intervalo de 2 correntinhas, eu vou trabalhar 2 pontos altos, 2 correntinhas, no mesmo lugar, mais 2 pontos altos. Então, eu trabalhei um lequinho aqui dentro. E no primeiro ponto aqui, trabalho um ponto alto. Então, eu deixei de trabalhar o primeiro ponto e o último ponto do leque da carreira anterior. Uma correntinha de separação. Então, eu pulo esse aqui, que deixamos de trabalhar, venho para o próximo leque, pulo o primeiro, inicio sempre no segundo. E dentro do intervalo de 2 correntinhas, um leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos.
Nesse ponto alto, trabalho um ponto alto, deixando o último sem trabalhar. Uma correntinha de separação, pulo esse, trabalho um ponto aqui, o leque, trabalho um ponto aqui e pulo o último. Uma correntinha de separação e trabalho da mesma forma, nos dois últimos leques. Eu vou terminar essa carreira e já volto com vocês. Então, aqui está, terminei de trabalhar a quinta carreira, trabalhei o meu último ponto alto, deixando aqui o último sem trabalhar. Então, a quinta carreira ficou dessa forma, sempre deixando o primeiro e o último ponto alto do leque anterior sem trabalhar. E entre os leques, uma correntinha de separação. Vocês notem que aqui na quarta carreira, não trabalhamos leques, trabalhamos um Vzinho aqui dentro, ok? É dessa forma mesmo, um ponto alto, um Vzinho. A partir da quinta carreira que vamos iniciar trabalhando sempre com o leque dentro do intervalo de correntinhas. Agora, eu vou arrematar esse meu fio, então, eu vou virar o meu trabalho, vou caminhar aqui com 1, 2 pontos baixíssimos, alongo esse meu fio. Abro o meu fio aqui em duas partes, introduzo a agulha aqui por baixo. Passei uma das perninhas do fio por dentro do ponto, e aqui eu vou dar de 2 a 3 nozinhos, ok? Esse excesso de fio, eu vou passar aqui por dentro das correntinhas. Então, ficou dessa forma. Essa ponta do fio, depois que eu trabalhar a próxima carreira, eu corto o excesso. Agora, vamos trocar a cor do fio por essa cor aqui. Esse aqui é um marrom mais escuro. Eu venho aqui mesmo onde eu arrematei o meu fio, introduzo a agulha aqui, no segundo ponto alto, laço meu fio, prendo com um nó. Aqui eu vou trabalhar 3 correntinhas, que equivale ao meu ponto alto, jogo esse fio pra cá, faço uma correntinha, jogo esse fio pro outro lado, faço outra correntinha, jogo para esse lado, mais uma correntinha, 3 correntinhas. Dessa forma, eu já fui escondendo aqui a ponta do meu fio. Laço, venho no próximo ponto alto, trabalho um ponto alto. Trabalhei 2 pontos altos, pulando aqui o primeiro. Venho no intervalo de 2 correntinhas, trabalho um leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. No próximo, um ponto alto. No próximo ponto, mais um ponto alto. Faço uma correntinha de separação. Aqui eu estou trabalhando apenas uma correntinha de separação entre os leques. Mas se você tem um ponto muito apertadinho, você pode trabalhar 2 correntinhas de separação entre os leques. Desde essa carreira aqui, ok? Desde a quarta carreira. Laço meu fio, pulo um ponto de base do próximo leque. Venho no segundo ponto, trabalho um ponto alto, no segundo mais um ponto alto, dentro do leque
um leque. Nos dois próximos pontos altos, um ponto alto. Então, eu deixo sempre o primeiro ponto sem trabalhar de cada leque e o segundo ponto de cada leque sem trabalhar. Uma correntinha de separação ou duas, para quem tem o ponto apertadinho, pulo o primeiro e começa a trabalhar dessa forma, ok? Então, aqui, essa ponta desse fio eu termino de esconder aqui por dentro. E depois, quando trabalharmos aqui por cima, termina de esconder. Esse fio aqui, que já está arrematado, eu posso cortar o excesso dele. Dessa forma, já vamos arrematando as pontas dos fios a cada troca de fio, ok? Eu vou trabalhar toda essa carreira e já volto com vocês. Terminei de trabalhar a sexta carreira, ficou dessa forma. A próxima carreira, que será a sétima carreira, eu viro o meu trabalho, introduzo a agulha no próximo ponto alto, pulando o primeiro ponto alto, depois o ponto baixíssimo, faço as 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto e trabalho 2 pontos altos seguidos. Então, fiquei aqui com 3 pontos altos. No intervalo, eu trabalho o leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. E 3 pontos altos seguidos, ponto alto sobre ponto alto, deixando o último sem trabalhar, assim como deixamos o primeiro sem trabalhar. Faço uma correntinha, pulo aqui esse intervalinho e inicio novamente 3 pontos altos, o leque 3 pontos altos. Então, dessa forma, eu vou seguir até o fim da carreira, sempre com uma correntinha de separação entre os motivos, ok? Então, aqui está, terminei de trabalhar a sétima carreira, ficou dessa forma. Trabalhei aqui 3 pontos altos e o leque. A próxima carreira, vamos voltar da mesma forma, pulando o primeiro ponto alto, e agora vamos trabalhar 4 pontos altos depois o leque. 4 pontos altos, pulo o último. Uma correntinha, pulo o primeiro, 4 pontos altos. Então, aqui vocês notem que sempre pulamos o primeiro e o último ponto de cada motivo. E dentro aqui, o leque. E entre os motivos, sempre uma correntinha de separação. Como eu já expliquei, quem tem o ponto muito apertadinho, pode trabalhar 2 correntinhas de separação, pois aqui embaixo ele tem que ficar com a base retinha, ok? Se ele começar a fazer dessa forma aqui, vocês têm que trabalhar 2 correntinhas de separação entre os motivos. Então, aqui eu estou na sétima carreira, vou trabalhar um total de 5 carreiras nesse tom mais escuro. Vamos arrematar o fio da mesma forma que eu já mostrei para vocês e volto a trabalhar com o tom aqui do Barroco Max Color na cor mais clara. Trabalho novamente 5 carreiras e o aumento sempre da mesma forma, ok? Pula o primeiro, trabalha ponto alto sobre ponto alto, o leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto, pulo o último, uma correntinha de separação. Então, o processo de aumento é dessa forma, ok? Então, eu vou seguir trabalhando dessa forma, mudando a cor do meu fio a cada 5 carreiras. Vocês podem trabalhar em apenas uma cor ou trocar o fio quantas vezes queiram. Pode também usar várias cores nesse trabalho aqui para aproveitar restos de fio. Vou seguir trabalhando dessa forma até alcançar um tamanho legal e depois de trabalhar aqui o tapete no tamanho desejado, eu volto com vocês para a gente trabalhar a finalização do tapete. Então, até já! Então, aqui está, terminei de trabalhar todas as carreiras, trabalhei por
uma, duas, 3 vezes na cor clara, sempre com 5 carreiras, e 2 faixas na cor mais escura, também com 5 carreiras, ok? Aqui essa medida, com esse tanto de carreira, que tem um total de 25 carreiras, ficou no comprimento dessa ponta aqui, dessa ponta a essa ponta, com 87 centímetros, e a largura ficou 45 centímetros. Só que agora eu vou trabalhar mais uma carreira aqui, para dar o acabamento final. E eu vou trabalhar essa uma carreira com a cor mais escura. E aqui vamos iniciar trabalhando pelo lado direito do trabalho, ok? Então, aqui eu vou mostrar para vocês que ele está no lado avesso. Olha aqui. Olhando por aqui onde iniciamos a carreira, essa primeira carreira está no avesso. Então, eu vou virar. E aqui vocês notem que a primeira carreira está no lado direito. Então, eu vou iniciar o acabamento aqui, ok? E essa última carreira eu trabalhei do outro lado, mas eu não vou iniciar no outro lado, vou iniciar aqui do lado direito, já que é apenas uma carreira que vamos trabalhar. Então, aqui eu vou introduzir o meu fio no segundo ponto alto, ou melhor, introduzo a minha agulha e amarro o meu fio. Da mesma forma que trocamos o fio, ok? E aqui eu vou iniciar com 3 correntinhas. Puxo meu fio para um lado, jogo para outro lado, para o outro. Dessa forma, já vamos escondendo aqui o fio. Trabalhei as 3 correntinhas e aqui eu vou iniciar trabalhando os pontos altos. Eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto até chegar aqui o leque, onde eu volto com vocês. Prontinho, cheguei aqui na parte do leque, depois de trabalhar todos os pontos altos. E aqui no leque, vamos trabalhar um ponto alto, uma, duas, 3 correntinhas. Vamos trabalhar aqui um picô, introduzo a agulha aqui no ponto alto, sobre o ponto alto, e prendo com ponto baixíssimo. Novamente, outro ponto alto, 3 correntinhas, volto sobre o ponto alto, trabalho um ponto baixíssimo. Não é ponto baixo, é ponto baixíssimo. O terceiro ponto alto e o terceiro picô. 3 pontos altos com 3 picôs, fechado com ponto baixíssimo. No mesmo lugar, trabalho um ponto alto, que é o quarto ponto alto, mas esse ponto alto não tem picô, dessa forma. E agora, iniciamos novamente, trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto, então aqui ficou dessa forma, 3 pontos altos com 3 picôs, e o quarto ponto alto, ainda dentro do leque, sem picô. Vamos seguir com ponto alto sobre ponto alto, da mesma forma, deixando o último ponto sem trabalhar, uma correntinha, iniciamos aqui no segundo ponto alto, deixando o primeiro sem trabalhar. Aqui, da mesma forma, 3 pontos altos com picôs, e o quarto sem picô, ok? Vamos trabalhar por 5 vezes dessa forma. E quando chegar no final aqui, bem aqui, depois de trabalhar o último motivo aqui, quando chegar aqui nessa ponta, eu volto com vocês para trabalharmos um acabamento final aqui na parte reta do trabalho. Então, eu vou seguir assim e já volto com vocês. Prontinho, terminei de trabalhar essa última carreira, ficou dessa forma. E agora, eu vou trabalhar aqui um acabamento nessa parte reta.
que é opcional, ok? Vocês podem deixar dessa forma e finalizar o tapete assim, ou trabalhar um acabamentinho aqui em volta. Então, aqui, depois de trabalhar o último ponto alto aqui, eu tenho esse um ponto alto, que a gente sempre deixa aqui o último sem trabalhar. Vou fazer 2 correntinhas, introduzo a agulha aqui, nesse ponto deitado, trabalho um ponto baixo. 2 correntinhas, no ponto deitado, um ponto baixo. 2 correntinhas, no ponto deitado, um ponto baixo. 2 correntinhas, um ponto baixo. 2 correntinhas, e em cada ponto que temos aqui na lateral, trabalhamos um ponto baixo. Vai ficando dessa forma aqui o acabamento em volta, ok? Então, eu vou seguir trabalhando. Quando chegar aqui, bem no meio do trabalho, eu volto com vocês. Então, aqui está, cheguei ao meio aqui, onde iniciamos com o anel mágico. Aqui eu tenho esse fio aqui do anel mágico. Eu vou abrir esse fio em 2 partes. Vou introduzir a agulha bem aqui no meinho, puxo uma das perninhas, e aqui eu vou dar 3 nozinhos. 3 nozinhos, ok? Esse fio aqui, depois eu vou passar ele aqui por dentro e cortar o excesso. Então, eu deixo agora ele para trás. Aqui eu tenho 2 correntinhas, aqui eu tenho um ponto, trabalho um ponto baixo. Agora, eu faço apenas uma correntinha, pulo aqui esse miolinho, venho para o próximo ponto, um ponto baixo. Ok? Então, aqui eu trabalhei apenas uma correntinha. Volto a trabalhar 2 correntinhas, e em cada ponto, um ponto baixo. 2 correntinhas, e em cada ponto, um ponto baixo. Até chegar ao final, onde iniciamos a carreira. E já volto com vocês. Chegando ao final da carreira, trabalhei o último ponto baixo. Faço as 2 últimas correntinhas. Aqui eu tenho o primeiro ponto alto, onde iniciamos o trabalho. Vamos fechar aqui na 3ª correntinha, ok? Onde iniciamos. Vamos fechar com ponto baixíssimo. Esse fio aqui eu já posso alongar ele. Passo a ponta desse fio para trás. E aqui atrás eu vou abrir a ponta desse fio em 2 partes, passar por dentro do ponto, dar de 2 a 3 nozinhos, passar o restante do fio por dentro dos pontos e cortar o excesso. Então, aqui eu vou arrematar a ponta desse fio. Aqui a parte do acabamento ficou dessa forma. Ficou dessa forma aqui. Então, agora eu vou arrematar a ponta do meu fio e volto com vocês para mostrar o resultado final do tapete. Então, aqui está, esse é o resultado final do tapete. Ficou dessa forma. Lembrando que ele ficou com a medida de 92 no comprimento e 48 na largura. Mas vocês podem fazer ele menor se desejarem, ok? Esse tamanho ficou o tamanho certinho na minha porta. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula. Quem gostou dessa videoaula, não esqueça de deixar aqui o seu joinha. Também não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações das videoaulas assim que eu postar. Então, até a nossa próxima videoaula.